Nós vamos prosseguir os nossos estudos, vendo hoje o capítulo 8, Deliciosa Excursão. O propósito dos benfeitores é ajudar essas mulheres, mães, que estão sofrendo pela desencarnação dos filhos. Desejam conduzi-las à vida espiritual em uma colônia onde essas crianças estão sendo atendidas. Filhos desencarnados. E hoje nós vamos dar início a essa excursão, quando eles vão conduzir Dona Antonina e outra mãe até o encontro com os seus filhos. Então vamos lá, capítulo 8. O velhinho desencarnado demonstrava absoluta indiferença ante a descrição do nosso orientador. Mas, como se a presença da nobre senhora lhe despertasse novo interesse, fitou-a de olhos subitamente iluminados e bradou: Antonina, Antonina, socorre-me, tenho medo, muito medo. A interpelada, que fora do corpo denso se mostrava muito mais delicada e mais bela, fixou-o triste e inquiriu com amargurado semblante: Vovô, que fazes? O ancião curvou-se e implorou: Ajuda-me, todos na família me esqueceram, com exceção de ti. Não me abandones. Ele, o meu ferrenho inimigo, me tortura por dentro. Assemelha-se a um demônio morando em minha consciência. Tentava agora enlaçá-la aflito, mas Clarencio interferiu, indicando-nos: Ouça, amigo, nossos irmãos prometeram ampará-lo, e de certo cumprirão a palavra. Nossa abnegada Antonina, no momento, precisa ausentar-se em nossa companhia por algumas horas. E abraçando o paternal, recomendou: Você pode igualmente auxiliá-la. Guarde-lhe a casa enquanto os meninos repousam. Amanhã receberá por sua vez o socorro de que necessita. O velho sorriu conformado e aquietou-se. Dona Antonina, pelo desprendimento parcial através do sono, surgiu ali no ambiente da casa. O avô, quando a viu, rapidamente foi pedir socorro para a neta. Lá está o André Luiz, o Hilário e a Dona Antonina que surgiu. André Luiz faz um comentário aqui interessante. Fora do corpo, a Antonina se mostrava muito mais delicada, muito mais bela. A presença dela ali fora do corpo físico como que irradiava uma certa beleza espiritual. Isso demonstra que Dona Antonina é um espírito que está numa condição boa. Nós vemos espíritos que aqui na matéria, no corpo físico, muitas vezes têm uma aparência bela, um corpo físico com as formas harmoniosas, um corpo escultural, e muitas vezes o estado espiritual desse espírito não é grande coisa. Então, beleza física não tem nada a ver com elevação espiritual. Basta a gente olhar aí para grandes almas que passaram pela Terra, que não tinham beleza física, mas tinham beleza espiritual. Em um outro livro, André Luiz descreve uma cena muito interessante. Eles estão fazendo um atendimento aqui na Terra e estão para socorrer um casal. Eles chegam até o quarto do casal, está dormindo o marido e a esposa. O esposo sai do corpo, um pouco consciente, e logo em seguida a esposa sai do corpo também. E o André Luiz tem uma grande surpresa, tem um susto na verdade, porque quando a mulher sai do corpo, ela é totalmente diferente da aparência física. Ele diz que tratava-se de uma mulher muito bonita. E quando ela saiu do corpo, o perispírito dela estava como que deformado. E ele diz que ela se assemelhava a uma bruxa. O corpo físico harmonioso e belo,
mas ela era um espírito altamente endividado, comprometido e vinculada ao mal. Quando ela saía fora da casca, vamos dizer assim, da matéria, com todos os seus problemas, se mostrava até meio deformada pelas suas características morais e espirituais. O perispírito moldou o corpo, com as linhas harmoniosas, ela tinha essa experiência da beleza e tudo mais. Só que, espiritualmente, ao longo da vida, foi se envolvendo com os problemas, com os vícios, com o mal. Isso afetava o seu perispírito. Os seus desejos, as suas intenções eram todos negativos. Então, isso altera as suas linhas harmoniosas. O André Luiz se surpreende. Uma mulher belíssima, quando sai fora do corpo, ele diz que ela se assemelhava a uma bruxa. O perispírito dela, sim, ela poderá afetar o corpo espiritual dela totalmente alterado, assim poderá influenciar na próxima reencarnação, com deficiências, sem harmonia, sem beleza. Conclusão: você pode estar casado com uma princesa, que na verdade pode ser uma bruxinha, não é? Ou um príncipe. O corpo físico nada tem a ver com a nossa realidade espiritual. Aqui no caso, a Antonina saiu do corpo e o André Luiz percebeu que as linhas, a harmonia, muito mais delicada, mais sutil e mais bela. Ou seja, é um espírito que está em condições de equilíbrio, de uma certa serenidade, apesar das lutas que ela enfrenta aqui. O senhor Leonardo, que é o velhinho que está ali, o espírito, já foi correndo, pedir ajuda. O Clarencio diz: olha, agora Antonina vai se ausentar conosco. Você pode até ajudá-la. Você pode igualmente auxiliá-la. Guarde-lhe a casa enquanto os meninos repousam. Nós vimos que Dona Antonina tinha 4 filhos. Um desencarnou em tenra idade, ficaram 3. A Lisbela, o Haroldo e o Henrique. E ela vai visitar esse filhinho que desencarnou. O avô é muito preso a ela, porque ela, da família, é a única que se lembra dele, é a única que ora em benefício dele. Então ele está muito preso à presença dela. E ali o Clarencio utilizou uma pedagogia para lidar com o seu Leonardo. Olha, ela precisa ausentar-se agora, mas você também pode ajudá-la. Olha só a sabedoria. Ela precisa se ausentar, tome conta da casa, os meninos estão dormindo, repousando, você fica aqui cuidando da casa, de guarda. Então veja a sabedoria do Clarencio. Ele se aquietou, se sentiu útil, não foi desprezado. Não, você fica aí, ela vai sair. Não. Clarencio tem sempre um método de lidar com as situações, nos ensinando também. Bom senso. Então vamos lá. Deixando-o a sós na sala estreita, saímos para a noite. Entrelaçando as mãos e conservando nossas irmãs no círculo fechado de nossas forças, empreendemos a formosa romagem. Quem na terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre? Viajando com a rapidez do pensamento, avançávamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora em colorido e cantante dilúculo. Dilúculo significa alvorada, gente. Atingindo formosa paisagem, banhada de suave luz, em que um parque imponente e acolhedor se distendia, fixei o semblante de nossas companheiras, que se mostravam estáticas e felizes. Dona Antonina, amparando-se em Clarencio, qual se for uma filha apoiada nos braços paternos, inquiriu maravilhada: por que não transformar esta excursão em transferência definitiva? Pesa o corpo à maneira de insuportável cruz de carne. Quando conseguimos sentir a terra de longe? É verdade, concordou a outra irmã.
que se sustentava em nós. Por que não nos é dado permanecer, olvidando os pesares e os dissabores do mundo? Veja que interessante. Deixaram lá o senhor Leonardo e saíram em excursão espiritual. É interessante que o Clarencio diz que eles uniram as mãos, os três, e as duas mulheres ficaram dentro desse círculo, dessa corrente, amparada pelas forças deles. E então empreenderam uma viagem pela volitação. E ele diz assim: ninguém na terra pode imaginar a beleza que sente um espírito numa viagem dessa, quando se vê livre do corpo físico. Maravilhoso, né, gente? Dá vontade? Vocês podem ficar definitivo lá, então. Ninguém quer desencarnar? Ainda não? Mas realmente, é interessante esse fenômeno da vida. A lei divina é sábia. Quando nós estamos aqui na situação de espíritos encarnados, para nós a realidade é essa aqui. Então tudo nos prende a essa vida. E a lei, o instinto de conservação, tudo isso nos prende à vida material. Mas a gente sabe que essa não é a nossa verdadeira situação, a nossa verdadeira vida. A nossa realidade é espiritual. Nós existíamos antes do berço e vamos continuar existindo depois do túmulo. Aqui é uma passagem, é uma experiência, a Terra é uma escola. É como um aluno que vai à escola e depois volta para casa, ele não fica na escola. Nós estamos na escola da vida, nesta encarnação. Quando saímos e nos desligamos parcialmente da matéria, a gente tem essa sensação de liberdade, de amplitude. E realmente, como Dona Antonina diz, o corpo prende, pesa. Lá no Livro dos Espíritos, eles dizem assim que o espírito encarnado é como um pássaro na gaiola. A gente está aqui na matéria densa aprisionado. Para nós a realidade é essa. Quando nós saímos assim numa excursão em outras atividades, quando voltamos, geralmente nós não guardamos lembrança integral disso tudo. Por quê? A gente não quer voltar para cá de jeito nenhum. Isso pode acarretar estados emocionais de melancolia, saudade inexplicável. A gente quer retornar a essa realidade de liberdade espiritual. E olha o que a Dona Antonina fala. Por que não transformar esta excursão em transferência definitiva? O que ela queria? Não voltar mais aqui para o corpo, para a vida física e permanecer na realidade espiritual. Beleza, liberdade, esse estado de leveza, de transcendência, ela queria isso, continuar lá. Por isso que muitas vezes nós não podemos recordar e não recordamos. A gente fica com essa sensação, a gente quer voltar. Então isso é muito interessante para a gente refletir. Vamos lá. Compreendemos, ajuntou o ministro generoso, compreendemos quanta inquietação punge o espírito reencarnado, mormente quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir sem jamais desmerecê-la. Achamo-nos ainda distantes da redenção total e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne, de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. À medida que avançávamos, ondas de perfume acentuavam-se em torno de nós, revigorando-nos as energias e induzindo-nos a respirar a longos sorvos. Flores de contextura delicada prendiam abundantemente de árvores vigorosas, embalsamando
as leves virações que sussurravam encantadoras melodias. Como se trouxesse agora todo o busto engrinaldado de luz, Clarencio sorria bondoso. Emudecera-se-lhe a palavra. Sentíamos-nos todos magnetizados e enternecidos ante a beleza do quadro que nos prendia a admiração. Antonina, porém, como se estivesse irradiando insopitável curiosidade, mesclada de alegria, voltou a exclamar: "Ah, se morrêssemos hoje! Se a carne não nos pesasse mais!" O ministro, contudo, imprimindo mais grave entonação à voz, sem perder a brandura que lhe era peculiar, considerou de imediato: se hoje abandonassem o veículo de matéria densa, quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema ventura sem a perfeita sublimação pessoal? Eles estão na vida espiritual, numa dimensão próxima à Terra, e estão se dirigindo para essa colônia espiritual, onde essas duas mulheres vão visitar os filhos. Eles estão a caminho, estão deslumbrados com a beleza do ambiente. E ela fica tão extasiada com tudo isso que ela diz: "Ah, se morrêssemos hoje." Aqui no corpo ninguém vai dizer isso. "Ah, se eu morresse hoje, que delícia, que maravilha." Não. Mas lá fora do corpo, vislumbrando essa realidade espiritual, ela suspira e diz isso: "Ah, se morrêssemos hoje." E olha o que o Clarencio diz para ela: "Devemos abraçar a luta na carne, de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Se hoje abandonassem o veículo de matéria densa, quem diz que seriam felizes?" Ela só está deslumbrada. Se ela realmente ficasse em definitivo no mundo espiritual, ela estaria feliz? E os filhos que ela ia deixar? Porque ela está somente sentindo aquele bem-estar, sabendo que vai encontrar o outro filho. Mas e a hora que ela estivesse lá com esse filho? Aí ela ia se lembrar, começar a se preocupar com os que ficaram. A gente vê que aqui na Terra, ou fora da matéria na vida espiritual, a nossa paz, a nossa felicidade tem a ver com a nossa maturidade espiritual. Eu não sou infeliz porque eu estou na carne, e eu não sou feliz porque eu estou na realidade espiritual. Tem muita gente no mundo espiritual reclamando da vida, querendo até voltar. Vamos lembrar o primeiro livro, Nosso Lar? Quando André Luiz vai na casa de Dona Laura e se depara com a neta dela. A neta está lá e chorando, não aceita, reclamando, não aceita que morreu. A menina foi amparada pela Dona Laura, está numa colônia espiritual esplendorosa, todo mundo querendo ajudá-la e ela está revoltada, ela quer voltar para a terra, porque ela desencarnou jovem e ela não aceita, eu queria viver. E estava noiva, ia se casar. Ela fala: "Como a vida fez isso comigo? Eu tinha planos, meu noivo, eu deixei ele lá, coitado." Aí a avó fala assim: "Ó, querida, para sua informação, seu noivo vai se casar com outra." "O quê?" "É. E ele vai se casar com a fulana, sua melhor amiga." Aí que ela fica mais louca: "Mas como ela fez isso comigo?" Aí a avó fala: "Minha neta, que bom que é alguém que você conhece, que é sua amiga. Ela vai ajudá-lo, os dois vão ter uma experiência. O que você queria? Que ele ficasse lá chorando a vida inteira? A vida continua." São essas situações que a gente se depara na vida. Eu posso estar aqui e reclamando da vida, infeliz. Aí eu desencarno, chego no mundo espiritual, isso não garante que eu vou estar bem lá. Eu posso chegar lá e continuar o mesmo cara, chorão, reclamão, apesar da realidade espiritual. O nosso bem-estar, a nossa paz tem a ver com maturidade espiritual. Se a gente ainda não realizou o que tinha que fazer aqui, lá a nossa consciência vai dizer, vai mostrar. Por isso que a gente tem que aproveitar a vida.
Essas grandes almas nos dão exemplo. Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, estamos vendo agora o Divaldo Franco, 92 anos, o homem não para, trabalha, se dedica, está aí na luta, fazendo o que pode, servindo, porque esses espíritos são conscientes. Eles querem aproveitar a vida o máximo das oportunidades. Diferente da massa. A massa quer aproveitar bem a vida no sentido material. Eu quero é praia, eu quero é churrasco, eu quero é prazer. A pessoa pensa em aproveitar a vida só nisso. Quer acumular bem, quer aposentar e ficar coçando o dedão do pé. Esses espíritos querem aproveitar o tempo máximo, porque eles têm maturidade espiritual. É diferente. Então a gente tem que aproveitar a encarnação, nós temos que solver os débitos do passado, temos que aprender coisas na vida que trazem para nós experiências novas, que nos enriqueçam a jornada. A questão não é estar encarnado ou desencarnado, a questão é você estar consciente, lúcido espiritualmente falando. Então vamos lá? E fitando Antonina com bondade misturada de compaixão, observou: agora vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre. Vocês se sentem como que num palácio dourado, em pleno paraíso de amor. Mas e os filhinhos que ficam? Haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Teremos paz sem alegria para os que moram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tomaria de assalto. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta acorrentá-las-ia ao mundo carnal, à maneira de forte raiz retendo a árvore no solo escuro. Os rogos e os gemidos, as lutas e as provas dos rebentos menos felizes da existência, lhes falariam ao espírito mais imperiosamente que os cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados, e naturalmente desceriam do céu para a terra, preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando a resplendente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, de vez que a aventura maior de quem ama reside em dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. As duas mulheres ouviram as sensatas ponderações sem dizer palavra. Finda a pausa ligeira, o instrutor continuou: somos devedores uns dos outros. Laços mil nos jungem os corações. Por enquanto, não há paraíso perfeito para quem volta da terra, tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao humano sorvedouro. O amor é a força divina, alimentando-nos em todos os setores da vida, e o nosso melhor patrimônio é o trabalho com que nos compete ajudar-nos mutuamente. Veja que palavras sempre ponderadas do ministro. Veja o que ele diz, gente, falando para elas: olha, não adianta vocês querer ficar aqui, porque depois vocês iam querer voltar para a terra, porque não existe felicidade total enquanto nós estamos a caminho da evolução. Então ele diz assim, ó: por enquanto não há paraíso perfeito para quem volta da terra. Quem desencarna e vai para o mundo espiritual, mesmo espíritos em condições muito boas, não encontram o paraíso perfeito. Vão encontrar a continuidade da vida. E lá eles vão se lembrar daqueles que ficaram aqui e vão trabalhar em favor desses que estão na retaguarda. E não existe também purgatório integral para quem regressa à vida física. Ninguém nasce aqui na Terra só para sofrer, purgar, expiar. Não.
A vida na Terra também nos oferece muitas alegrias, muitos prazeres, muitas conquistas espirituais, o trabalho, o aprendizado. A vida é bênção em toda parte. Então a gente tem que abençoar se estamos na carne e temos que abençoar a vida se estamos fora da carne. Não importa a nossa condição, encarnado ou desencarnado, a evolução prossegue e é sempre oportunidade de trabalhar. Agora, o paraíso perfeito não existe mesmo. Deus, na sua sabedoria, criou essa lei magnânima do amor que está na nossa consciência. Por mais que eu me eleve, eu nunca abandono os que estão para trás. Aí a gente vê esse fenômeno das almas nobres voltarem para ajudar os corações que estão ainda na retaguarda. Vamos lembrar a Matilde, mãe do Gregório, no livro que nós terminamos? Ela estava numa dimensão superior, 50 anos orando pelo filho, a fim de alcançar o momento certo de socorrê-lo. Vamos lembrar a mãe de André Luiz? Estava numa dimensão superior, veio visitar o filho em nosso lar e disse a ele que em breve ela reencarnaria na terra para receber de novo o marido como esposo e as 3 amantes que estão lá grudadas com ele no mundo espiritual, obsediando como filhas. Veja o amor dessa mulher para ajudar o esposo que está lá sofrendo. Ela ia recebê-lo novamente como esposo na terra, e como ele estava vinculado a essas 3 entidades que ele se comprometeu, ela ia recebê-las como filhas, para ajudá-las também, ajudando-o. Vamos lembrar Alcione, no livro Renúncia, estava lá em Sírios, né? Longe da terra, numa dimensão espiritual muito elevada. E ela volta e quer nascer na terra para ajudar um espírito ligado a ela que ficou aqui preso ainda aos problemas do mundo. E ela diz, eu vou. Olha, você vai renascer naquela região de trevas, diz o benfeitor. No mundo inferior, ele precisa da minha ajuda. Abandona tudo e renasce na terra, vai estar submetida às leis da terra, aos fluidos da matéria, para poder ajudar esse espírito. E ela ainda não podia ficar com ele, porque ele tinha um compromisso de ser padre, tinha um compromisso com a igreja. No livro Nas Voragens do Pecado, aquela série da Dona Ivone Pereira, o espírito Charles, mas lá ele tem um outro nome, que é da época da matança de São Bartolomeu. Lá ela fala que ele está sempre auxiliando um grupo de espíritos. É como se ele fosse o mentor daqueles espíritos. É como se fosse um grupo espiritual, uma família espiritual. E ele, por ser o espírito mais elevado, fica como que dirigindo, cuidando dessa família espiritual. E lá a gente vê que ele renasce, que ele enfrenta lutas, que ele morre dando a vida por esses espíritos. Então o amor é isso, é o indivíduo fazer em favor dos outros. Aí a gente olha a história da humanidade e você vê espíritos estranhos à Terra. Aí de repente lá na Idade Média nasciam espíritos lúcidos, benfeitores da humanidade, que impulsionaram o progresso da Terra, que deram a vida, que morreram para ajudar a humanidade no campo das artes, da ciência, da religião. São espíritos que vêm por amor mesmo, com missão de ajudar os que estão na retaguarda. É o que ele diz para ela. Você pode estar lá no mundo espiritual, numa situação boa, mas a consciência vai te dizer que você tem que amparar os que estão atrás. Há um livro que se chama A Mãe que Desistiu do Céu, porque ela deixa tudo só para vir amparar um filho que ficou aqui nas lutas da terra. Que são capazes de renunciar. Dr. Bezerra, bem lembrado, Dr. Bezerra de Menezes, quando desencarnou,
ele despertou na vida espiritual ouvindo música, um coro cantando. E ele desperta e fala, mas que música é essa? Quem são? Aí Celina se aproxima e diz assim, Bezerra, são espíritos que você ajudou na Terra, que estão aqui te recebendo no mundo espiritual. Eles estão cantando um hino de gratidão ao que você fez a eles. Aí ele vê aqueles, centenas de espíritos ali cantando, e ela diz assim, eu venho em nome de Maria, a nossa Mãe Santíssima, e ela está te convidando para tarefas maiores em dimensões superiores da Terra. E aí ele agradece, fala assim, diga para a nossa Mãe Santíssima, se ela permitir, eu gostaria de ficar ainda aqui no ambiente da Terra com os meus irmãos, ajudando-os, porque há muita dor, há muita ignorância, há muito sofrimento. E a Celina diz que Maria concede a ele, se não me falha a memória, 60 anos para ele continuar ainda aqui nesse ambiente da Terra. Agora eu fico imaginando, eu acho que já, deve estar vencido ou está vencendo, Agora já pensou, André? Celina chega para você, André, meu filho, nossa Mãe Santíssima te convida para as tarefas em regiões superiores. Que eu vou na hora. Agora, ele renunciar a tudo isso, por causa dos irmãos, aí que você mede a renúncia, é o metro do amor. Você vai medir a dimensão do amor de um indivíduo pela capacidade de renúncia que ele tem. Porque só quem ama é capaz de renunciar. Aí você vê, por exemplo, mães, o amor materno. Mãe é capaz de renunciar tudo pelo filho. O amor dá essa capacidade do indivíduo renunciar, não pensar em si, pensar no outro. Podemos seguir, gente? Essa excursão está muito demorada, a gente quer chegar logo. Vamos lá. Na paisagem banhada de luz, experimentei mais alta veneração pela natureza, que em todas as esferas é sempre um livro revelador da eterna sabedoria. Olha só, isso aqui tem coisa para a gente pensar. Ele abençoava a veneração da natureza, que em todas as esferas é um livro revelador da sabedoria divina. Então quer dizer que existe natureza em todas as esferas do mundo espiritual. Quando a gente visita nosso lar, e essa paisagem que ela está descrevendo aqui, com árvores, perfumes, flores, ramagens, isso é a natureza dessa dimensão. Não é coisa da imaginação, não. Isso é a natureza nessas dimensões da vida. Nossas irmãs, tocadas por júbilo inexprimível, afiguravam-se-me formosas madonas de sonho, repentinamente vivificadas diante de nós. É pelo trabalho, prosseguiu o orientador, que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. A terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada em época imemorial, agitada e transformada pelo trabalho incessante. E nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus da escada evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação através do serviço. O verme, arrastando-se, trabalha em benefício do solo e de si mesmo. O vegetal, respirando e frutescendo, ajuda a atmosfera e auxilia-se. O animal, em luta perene, é útil à gleba em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhe são valiosas. E nossa alma, em constantes peregrinações através de formas variadas, conquista os valores indispensáveis à sublime ascensão. Somos filhos da eternidade em movimentação para a glória da verdadeira vida. E só pelo trabalho, ajustado à lei divina, alcançaremos o real objetivo de nossa marcha.
Então, quando elas estão lá extasiadas diante de tudo isso, ele fala a respeito do trabalho, que é lei divina. Quando a gente estuda as leis naturais, a lei divina lá no Livro dos Espíritos, entre todas as leis existe uma lei que se chama lei do trabalho. Tudo trabalha em a natureza, nada é estático, tudo está em movimento, é a dinâmica da vida. Isso é uma lei divina. E é pelo trabalho que nós, espíritos, crescemos. Você veja o exemplo que ele dá. O verme se arrasta lá na terra, ao mesmo tempo ele se beneficia e beneficia o solo. O vegetal que cresce, floresce, se beneficia e beneficia o ambiente. O animal, na luta constante que ele vive também, ele se beneficia e igualmente concorre para o progresso da natureza. O trabalho é lei e é uma força constante. Essa ideia que nós fazíamos, ai, coitado, morreu, descansou. Ninguém morre para descansar, gente. A gente morre para continuar vivo, numa outra dimensão, trabalhando mais ainda. Se a gente for usar inteligência, vai se adequar ao ritmo de trabalho para não ter surpresa desagradável do lado de lá. Porque quem está em atividade, chega no mundo espiritual, continua, se engaja e vai para frente. Agora, quem está se enganando, está aqui naquela inércia, naquela acomodação, chega lá, vai ter que rebolar. Eu sou preso aos trabalhos. Chega lá. Então, o trabalho é lei da vida. A gente tem que entender isso. Você veja, se você precisar de uma ajuda de alguém, e você pede para uma pessoa que está trabalhando, que está na ativa, ela fala assim, nossa, eu estou com um monte de coisa para fazer, mas ó, deixa aqui, eu arrumo um jeitinho, eu faço. Agora, você chega para alguém que não está fazendo nada, e dá para ela, ó, você está aí, me faz isso daqui, estou precisando, tá bom, eu vou ver. É possível que esse acomodado não consiga fazer, e o outro que está lotado de coisa, faça, porque ele se vira, ele dinamiza e consegue realizar. Quem está nessa luta incessante, vai para frente, senão não dá conta não. Para a terra, né? Esse livro é muito interessante, chama Carmelo, Ele Mesmo. O seu Carmelo desencarnou, pai do seu Romeu Grise, e depois ele escreveu várias cartas pelo Chico, e eles compilaram num livro. E esse espírito, seu Carmelo, ele só reclama na vida espiritual, porque ele fala assim, não, Deus me livre esse negócio aqui. Aí o Vira pede para mim ter paciência, mas eu não dou conta disso, eu quero voltar para a terra. O povo aqui é muita disciplina, é muita exigência, é muito trabalho, eu não estou acostumado, não quero isso não. Ele reclama das coisas que impulsionam o indivíduo para o trabalho. Lembra lá também em Nosso Lar, quando André Luiz vai fazer a entrevista, e aí tem uma senhora que entra chorosa, ela fala, instrutor, eu quero visitar meu filho na terra, eu sou mãe, e chora. O André Luiz fica com pena dela, né? E achando que o ministro vai dizer assim, não, minha filha, vamos preparar uma caravana agora para te levar, né? Ele fala assim, não, a senhora não vai. Mas como? Eu sou mãe, eu estou sofrendo. Não, a senhora não tem bônus hora, a senhora não tem mérito para pedir tal coisa. Eu coloquei a senhora para ajudar no departamento da comunicação. A senhora ficou lá 2 dias, saiu, mas o povo lá é muito exigente. Então, aí eu coloquei a senhora no departamento de regeneração. No meio daqueles doentes, o povo, não deu. E aí eu coloquei a senhora no departamento, mas lá o pessoal não me entendia, não sei o quê. Eu sei que ele colocou ela em tudo quanto é departamento e ela não se acertava. Ele falou assim, pois então, a senhora está na colônia há 2 anos. Não lhe falta o necessário para a senhora ficar aqui. Acomodação, as suas necessidades. Agora, pedir coisas tem que ter mérito. A senhora não tem. Então a senhora volte, trabalhe para merecer. O regime em Nosso Lar
é o da meritocracia. Não adianta chorar, fazer teatrinho, chorar, arrumar um jeitinho que não tem. Se você não tiver mérito, não tem. Ah, mas eu fui fulano na terra. E daí? Ah, mas eu fui espírita. E daí? Pior. Você tinha mais consciência, safado. Safado é por minha conta, tá? Ah, mas eu conheci o Chico Xavier, eu conheci... e viveu a sombra dele lá, a luz dele, né? E não aproveitou nada. Tem que trabalhar, olha lá. É pelo trabalho que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. E só pelo trabalho ajustado à lei divina alcançaremos o real objetivo da nossa marcha. Então não existe segredo, gente. É trabalhar em favor da vida, em favor dos outros, em favor da comunidade, sendo útil. E isso a gente pode fazer em qualquer lugar. Não é só no campo religioso. Há indivíduos que, pela profissão, eles não podem estar aqui no centro. Imagina alguém que está no campo da ciência, pesquisando, está lá mergulhado num laboratório, mas ele está cumprindo o papel dele, ele está sendo útil à humanidade, renunciando a um monte de coisa. Um médico que levanta 6 horas, 7 horas está no hospital, sai do hospital 11 da noite, visitando, fazendo, cirurgia, não sei o que. O cara não pode ter isso que nós temos, mas ele pode trabalhar e fazer o bem no campo em que ele está. Se a gente ficasse bem só estando na religião, quem não tem esse acesso estava perdido. Então não é a religião que salva, é o bem. Por isso que Allan Kardec colocou como lema: fora da caridade, fora do amor, não há salvação. E isso você pode viver em qualquer lugar, na religião e fora dela. Até sendo ateu. O cara diz que é ateu, mas é um ótimo indivíduo. Se ele conseguir, sendo ateu, maravilha. Deus não tem rótulo. O Espiritismo tem essa visão aberta. Se você conseguir ser uma ótima pessoa e não precisar da religião para te ajudar nisso, ótimo, cumpre o seu papel. Você está sendo um indivíduo que está crescendo. Nós geralmente precisamos, porque a religião nos lembra, nos alerta, nos mostra, nos faz pensar, auxilia, mas a religião não é fim, a religião é caminho, o fim é o amor. Oi, Denise. A nossa tarefa primordial aqui é nos iluminar. E essa iluminação, ela exige um monte de coisa, não é só o trabalho nesse sentido do bem. Você pode, por exemplo, fazer parte de uma campanha e toda semana trabalhar para o próximo, mas você não perdoa, você guarda mágoa, você não muda a sua maneira de pensar, você é exigente, você é ranzinza. Quer dizer, você está fazendo uma parte, mas falta ainda um monte de coisa. Agora, em se tratando disso, trabalhe. Porque o trabalho é tudo. Eu sou imperfeito, eu sou assim, eu não perdoo, mas trabalhe, porque de alguma maneira esse trabalho vai te auxiliar amanhã. Então a gente tem que fazer alguma coisa, tem que ser útil. Agora a grande tarefa é a nossa iluminação. Tem gente que vai para se iluminar, fica estudando, fica meditando e não faz nada. Se isola, fica lá, né? Então a gente vê que o negócio é o caminho do meio. Trabalhar, estudar, renovar, pensar em si, ver como está indo. É esse. Por isso que não é para uma encarnação só. A gente não dá conta. Mas o importante é fazer alguma coisa. Não dá conta. Isso é trabalho para o tempo, para séculos, né? Então vamos lá. Antonina, que parecia mais acordada que a sua companheira para a contemplação do excelso quadro que nos circundava, perguntou com enlevo: por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Não seria bendita felicidade o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? Olha só, a dona Antonina, ela não está satisfeita.
Ela queria ficar lá. Agora ela fala assim, então a gente não pode ficar aqui, mas por que a gente não lembra de nossas vidas passadas? Seria tão bom reencontrar aquelas com quem nós tivemos laços tão fortes, reconhecer esses espíritos na marcha. Sim, sim, confirmava Clarencio, enquanto nossa deliciosa excursão prosseguia célere. Mas, na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Vou ler de novo, gente. Não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo. Qual ouro que se acolhe no chão em porções infinitesimais, no corpo gigantesco da escória. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo de nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. É por isso que nossas recordações são fragmentárias. Todavia, de existência a existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativa converte-se em visão imperecível a serviço de nosso espírito imortal. Ela pergunta, por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Seria tão bom se a gente agora lembrasse de todas as experiências. E ele explica para ela. Na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. E ele fala uma coisa interessante. Na formação do corpo físico, as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem. Em nós espíritos, a nossa memória também é a última coisa que nós conseguimos ter integralmente. Na nossa condição espiritual, as lembranças são fragmentárias. Nós não temos lembrança total do nosso passado, porque isso não nos faria bem. Nós não sabemos, na nossa condição, orientar os nossos desejos para o melhor. Olha, eu desejo isso, mas o melhor para mim é que as coisas sejam assim. E a gente fazer ser assim e aceitar. A gente quer o que a gente deseja e acha que é bom. A gente não sabe orientar ainda para o melhor. A gente não tem consciência. Uma criança, ela sabe o que é melhor para ela? Não. Ela está com febre e os primos, os coleguinhas querem tomar sorvete na piscina e ela quer fazer a mesma coisa. O pai vai deixar? Não. Está com febre, com pneumonia. Não, você não pode. A criança não tem noção. Nós espíritos, na condição que estamos, somos crianças espirituais. Então nós não sabemos orientar nossos desejos para o melhor. Às vezes a gente quer uma situação ou desejamos tal coisa sem entender que aquilo não trará benefícios para nós. Pelo contrário, sérios prejuízos no nosso crescimento espiritual. É a satisfação momentânea. E depois? As escolhas erradas que nós fazemos. É decorrente disso. A gente quer imediatamente. A gente não tem visão para ver as coisas mais adiante. Pensava como criança. Agora que sou adulto, deixei de lado as coisas de menino. Por isso que ele fala, não conseguiríamos nos sustentar. Lembrar do passado. O esquecimento do passado é uma lei divina, ela é necessária para nós. Apenas em alguns casos, essa lembrança ela acontece, porque tem um motivo, mas fora isso, nós não temos condições de lembrar. Por isso que a gente esquece. Ela vai falar agora, quer ver? Mas se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando-os, aventurou Antonina reverente.
Retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores. Atalhou Clarencio bondoso. E indiscutivelmente, não possuímos até agora o amor equilibrado e puro que se consagra aos desígnios superiores, sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem disservir. Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-nos, regenerando-o. A lei é sábia. De qualquer modo, porém, não olvidemos que nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida, para formar com eles um mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada. Mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade capaz de abranger o pretérito em sua feição total. Ela diz, seria tão bom reconhecer no mundo os antigos afetos. Aí ele diz, retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores. Porque ela está pensando aí em lembrar só dos afins, dos amores. Mas se a gente despertasse a lembrança integral do passado, a gente iria recuperar também a lembrança dos desafetos, dos inimigos, dos piores. E aí, a gente ia ter equilíbrio para enfrentar isso? Imagina você olhar para o seu maridão e lembrar que ele te prejudicou no passado e agora vocês estão juntos para acertar as contas. Você ia ficar generosa? Não ia. Imagina o pai enlaçando no braço o filhinho querido, sonhando, meu filho, e aí reconhecer que esse danadinho no passado o prejudicou e agora eu estou ali, é meu filho. O que hoje é afeto foi o grande desafeto. E aí, quer dizer, nós perderíamos. Por isso que a vida é um eterno recomeçar. O grande inimigo do passado pode ser hoje o nosso filho. E a convivência familiar, os laços consanguíneos, nós vamos começar uma nova experiência. E isso vai nos levar a amá-los. A gente vai apagar com a convivência hoje o mal que foi feito lá. O esquecimento tem esse sentido de nos ajudar. A gente vai refazer a vida juntos. Por isso que tem que esquecer. Porque lembrando, nós não teríamos condições. O véu do esquecimento. Você ali, você a esposa e 3 filhos. E tem um filho que te desafia, não vai muito com você, e é o maior dengo com a mãe. Tudo ele tem ligação com a mãe, não tem com você, pai. Aí você lembra do passado, e você lembra que ele foi um grande amor dela, num triângulo com você. No caso do Segismundo. E aí você vai amar esse filho, que foi o seu inimigo? Não vai. Por isso que o esquecimento dá a oportunidade da gente refazer tudo. Por isso que a reencarnação é essa dádiva. Vamos encerrar. O ministro fez ligeiro intervalo, sorriu paternalmente para nós e rematou. A lei, contudo, é invariavelmente a lei. Viveremos em qualquer parte com os resultados de nossas ações. Assim como a árvore em qualquer trato do solo produzirá conforme a espécie a que se subordina. O firmamento parecia responder às sugestões da palavra admirável. Bandos de aves mansas pousavam na ramaria que brilhava não longe de nós. O sol apresentava perceptíveis raios diferentes, até agora desconhecidos à apreciação comum na terra, provocando
indefiníveis combinações de cor e luz. Por abençoada e colorida colmeia de amor, harmonioso casario surgiu ao nosso olhar. Centenas de gárrulas crianças brincavam entre fontes e flores de maravilhoso jardim. Eles chegam então e vislumbram um grande casario, flores e gárrulas crianças. Gárrulas significa falantes, exuberantes, crianças estão exaltadas, falando, brincando. Muitas crianças. Eles chegaram, gente, a um local chamado Lar da Bênção. É uma colônia especializada em receber espíritos que desencarnam aqui na Terra na infância. E nós vamos visitar o Lar da Bênção. As mães vão encontrar os filhos. Nós vamos aprender muito sobre desencarnação prematura. Porque os espíritos desencarnam em tenra idade. O que acontece com as crianças depois da morte. É muito, muito interessante os próximos capítulos. Ok? Semana que vem a gente continua então.